Pessoal, seguinte. Eu combinei com o Marco, combinei com o Luiz, combinei com o professor Renato, que eu responderia a qualquer pergunta de vocês. Das mais difíceis às mais simples. Não existe pergunta que vocês não possam fazer. Às vezes eu não sei a resposta, eu vou falar, não sei a resposta. Mas podem perguntar o que vocês quiserem e até, pelo menos, não sei quanto tempo que o professor Luiz vai pagar ali para a gente o jantar. Tem 20 minutos para vocês perguntarem o que vocês quiserem, pessoal. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, meu caro. Eu sou o Luiz do 5º ano e eu queria fazer uma pergunta relacionada à prática do júri. Hoje em dia, a gente consegue perceber que a mídia ela sempre cria essa cultura punitivista na cabeça do cidadão. Como você, como advogado de defesa, consegue afastar essa cultura punitivista do jurado? Bom, cada caso é de um caso bem diferente do outro. Uma resposta meio estúpida, meio idiota, mas é verdade. Neste caso dela, o que eu fiz? Esse aqui, por exemplo, eu entendi que, se ela fosse julgada em 1 ou 2 dias, o jurado iria ter na mente, e ele sabia que ele estava sendo convocado para aquele júri, é o único júri que ia ter na segunda-feira sendo convocado, então ele já sabia qual era o júri. O fórum estava parado para aquilo, ele já sabia. Eu tinha certeza que o jurado tinha assistido o Fantástico do dia anterior e também o Domingo Espetacular ou qualquer outra matéria que só falava disso. Então eu sabia. Então o que eu pensei? Se eu for para o júri com aquilo que ele ouviu no dia anterior no Fantástico, eu estou lascado, as 3 qualificadoras estão confirmadas. Para você ter uma ideia, a Record gravou comigo meia tarde, esse cara no meu escritório, na véspera do júri. Sabe quantos segundos eu apareci no Domingo Espetacular, véspera do júri? O jurado ia se apresentar às 8h30 da manhã no fórum. À noite, o caso ficou das 10 às 10h35, passando 35 minutos de matéria. Sabe quantos segundos eu apareci? Nenhum. Zero. Tudo bem que ali tinha uma coisa lá, entre eu e o Domingo Espetacular, eu tinha prometido uma carta para eles, eu dei para o Fantástico. Acontece. É aquilo que a gente tem que pensar na questão de ter algo para trocar. Era o que eu tinha na mão, era uma carta e foi para outro órgão. Mas eu dei para eles, por exemplo, o álbum de fotos do casal, de casamento, que depois a Record ficou mais brava ainda comigo, porque eles passaram as fotos do casamento e foram processados pela fotógrafa, porque parece que tinha um direito de imagem ali, não poderia usar. Eu não sabia, eu sou criminalista, não penso nessas coisas. Eu dei o álbum de foto, eles usaram a imagem, eles deveriam ter um departamento interno que falou, você tem que ligar e pedir. Sei lá, não é problema meu. Eu peguei o CD e dei na mão deles. Afinal de contas, minha cliente tinha pago pelas fotos do casamento. Então, sei lá. O que eu pensei nesse caso? Muito tempo. Eu lembrei do caso, lembra que eu falei para vocês que eu fico assistindo as coisas, fico imaginando? Nessa hora eu lembrei do caso do O.J. Simpson. Os caras ficaram 8 meses no júri. Eu, se eu pudesse, deixava o júri durante 8 meses, os caras lá. Só que você vai ponderando, né? A gente está no Brasil, é bem diferente a coisa. Bem diferente a ponto de... Este júri em São Paulo foi o mais longo com um réu só. Foi recorde. A minha ideia era de fazer de 6 a 10 dias, ele virou o 7º para o 8º. Então, 8 dias, se você considerar meia-noite lá. Virou para 8 dias o caso. Por quê? Porque a minha ideia é que o jurado ele se concentrasse nas provas do processo e não no que ele viu na imprensa na noite anterior. O promotor percebeu isso, tanto é que no sábado ele passou um monte de reportagem para os jurados. Só que essas reportagens já não tinham mais relevância, porque os jurados viram tanta prova técnica na frente deles, que eles olhavam aquela reportagem e falavam, puta, o jornalista sabe menos do que eu. Então foi uma estratégia que eu não achei boa, achei ruim. E a hora que eu vi que eles cansaram com isso, eu passei um monte de outros vídeos que não tinha nada a ver com o caso, só para não ter o julgamento na hora. Mas basicamente foi isso que eu fiz, foi assim que eu tentei neutralizar. Neste caso, tem um outro que eu neutralizei, dando informações que a imprensa não tinha, mas que não eram tão relevantes assim para o meu júri. Mas aí as pessoas foram ver fatos inéditos, coisa e tal, e você dá uma segurada, uma amenizada. Mas caso de mídia é muito mais fácil de fazer do que caso criminal comum. Muito mais fácil. Próximo, quem mais?
Luciano, boa noite. Boa noite, meu caro. Eu sou mestrando aqui do programa e, felizmente, advogado criminalista também. Casos como o seu me levam a uma reflexão, principalmente do nosso modelo de júri, a respeito do voir dire e a necessidade de que a gente tenha uma imparcialidade preservada desses jurados. Eu queria saber a sua opinião sobre esse instituto de questionários prévios e como isso seria, de alguma forma, qualitativo para que a gente tenha uma manutenção adequada do júri. Eu acho que paritário nunca vai ser, igualitário menos ainda. Acho que a gente sempre vai ter críticas. Ontem eu estava contando um caso muito legal. Tenho 5 minutos para contar um caso para vocês. Um caso que aconteceu no começo do século passado, em São Paulo, chama o crime da Galeria de Cristal. Um crime bem legal, 1909, esse caso. Basicamente, um recém-formado em direito, que já era advogado, estava em sábado de carnaval. Olha que legal esse caso. Ele estava no sábado de carnaval. Comemorando, ele estava com 6 lança-perfumes no corpo dele. Minha mãe falou que usava lança-perfume, mas era para jogar só nas pessoas, que ela não cheirava. Tenho que acreditar em minha mãe, né? Vou achar que minha mãe estava usando lança? Não, né? Naquela época podia, pessoal. O pessoal usava como perfume mesmo. Lança-perfume, jogavam assim para brincar no carnaval, coisa e tal. E ele tinha 6, estava lá pulando o carnaval com os amigos dele. De repente, chega um jovem, ele era um jovem advogado, querendo montar a carteira de clientes dele, chamava Arthur Malheiros ele. E vai um senhor chamado Elisário ao encontro dele e fala: eu tenho negócios a tratar com o senhor. Pô, ele olhou o cara ali, bem arrumadinho, coisa e tal, falou: pô, sábado de carnaval já faço a grana para curtir todos os outros dias. Vou ficar tranquilo. Ele volta com o outro ali pelo caminho que eles foram num hotel que tinha no anexo a Galeria de Cristal, por isso que é o crime da Galeria de Cristal. Subiram o andar e foram no quarto 54. Quando chegaram no quarto 54, ele abre a porta, ele vê uma mulher, uma professora, ele olha a mulher e começa a gritar: perdão, perdão, pá! Ela dá um tiro. Na sequência, ela dá o segundo tiro. Não contente, ela pega uma faca que o Elisário tinha comprado, Elisário, que era o marido dela. E eles estavam em lua de mel. Esqueci de contar esse detalhe para vocês. Olha que belo jeito de passar sua lua de mel. Estavam em lua de mel, no carnaval em São Paulo. Ela pula sobre o Arthur Malheiros e corta a garganta dele. O que o marido dela faz, então? Ele desce as escadas, encontra um guarda e fala: o senhor precisa de agir. Naquele quarto foi praticado um homicídio. O guarda achou que era brincadeira, carnaval, todo mundo brincando. Deu até uma risada ali. Ele falou: não, é sério, lá. Quando ele chegou lá, estava lá a professora, junto com o Arthur Malheiros. Logo no começo, a imprensa tratou ela como um monstro. E a discussão ali, naquele caso, era: ela foi julgada por 12 homens. As 5 vezes em que ela foi para o júri, ela foi julgada 5 vezes no tribunal do júri, essa mulher. 5. O marido dela foi julgado mais 2 vezes. É um caso que tem em São Paulo que ficou conhecido porque foram 7 júris no mesmo caso. Teve uma das perorações, uma das sustentações do promotor, que ele subiu à tribuna. Não tinha o tempo que a gente tem hoje, a gente tem 1h30 para falar. Mais 1 hora se voltarem para réplica e tréplica. Ele ficou falando das 14 horas, das 16 horas, desculpa, das 4 horas da tarde até as 2 da manhã. Não está gostoso, pessoal, você passar a noite ali ouvindo o promotor falar? E um dos questionamentos que tinha ali era justamente a paridade dos gêneros ali. Ou a paridade, por que aquela mulher estava sendo julgada por 12 homens? Homens! A instituição do júri que está completando 200 anos no Brasil, meus caros. 200 anos, junto com a nossa independência. Tinha sido assinada ainda pelo então príncipe regente no Brasil, em 18 de junho de 1822. E digo mais para vocês. Começa, sabe para julgar o quê?
Fake news eram os crimes cometidos pela imprensa. Os bolsonaristas até se arrepiam, né? Não sou nem bolsonarista, nem petista, não tenho... Desde que vai atuar na área criminal, a gente já ignora essas coisas, é tudo feito por homens. Ali, a imprensa se dividia. No começo, tratavam ela como um monstro. Ao final do 5º júri, tratavam ela como uma heroína. Ela falou com a imprensa através de carta uma vez. Pergunta se ela se arrependeu sobre o fato. Falou que se fosse ela, a legisladora, ela aumentava a pena para quem desgraçasse a vida de uma mulher para no mínimo 30 anos. E aí você começa a pensar o que tinha por trás disso, o que levou aqueles jurados a absolverem essa mulher. 5 anos antes, ela morava no pensionato da mãe dela, que tinha sido abandonada pelo pai. E a mãe transformou a casa no pensionato para levar comida para sua filha. E, de repente, o Arthur Malheiros assume o quarto que era do tio e que foi embora para a Europa estudar. E um jovem, bonito, no alto dos seus 21, 20 anos, conhece essa moça jovem, que depois virou uma professora e percorreu o estado dando aulas. E, em pouco tempo, aqueles encantos, eles acabaram estando juntos na cama. E Arthur Malheiros tira a virgindade da jovem professora. Ou, como diria o código na época, a deflorou. E ela já não era mais uma mulher honesta. Não para fins da legislação nossa penal, afinal de contas, ela tinha se deitado com aquele rapaz. E digo mais, ela engravidou daquele rapaz e foi contar para ele. Ele já não estava mais no pensionato, ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Ela foi até o Rio de Janeiro contar para ele que estou grávida. E ele ofereceu 10 mil contos de réis para ela, para acabar com aquele problema. E ela não quis o dinheiro e teve a criança. E teve uma filha. Mas ela não ia cuidar da filha. E ela foi na roda dos expostos da Santa Casa. Já ouviram falar em roda dos expostos? Era a entrega das crianças. Você colocava a criança numa roda, você girava aquela roda, tocava o sino, a freira do outro lado, ela ia lá e pegava. No Brasil foi muito comum essas rodas dos expostos estarem nas santas casas espalhadas pelo país, principalmente nas grandes capitais. Hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia, as mães, quando resolvem deixar para adoção, normalmente elas já fazem diretamente no hospital. Elas falam que não querem mais ficar com a criança e já faz. Não tem mais adoção brasileira. Ou não tem mais a escritura de doação do filho, como a gente tinha antes da Constituição de 88. Sei que essa moça teve essa criança, e a criança, esqueci de falar para vocês, durou 1 mês. Teve uma doença congênita, muitos dizem que foi sífilis, e acabou indo embora. E ela percorreu o estado, foi dar aula em várias cidades, e de repente, ela se vê apaixonada pelo Elisário, que também era professor com ela numa escola, se não me engano, em Piracicaba, no interior de São Paulo. E eles resolvem se casar. Mas ela precisava resolver aquela desgraça na vida dela. Se fosse o Arthur Malheiros que pegasse ela na cama com outro, ele poderia tirar a vida dela e seria absolvido, dizia a imprensa. E aí um dos questionamentos para os jurados era isso. Cadê as mulheres no júri, para eu ter um mínimo de igualdade e paridade nesse júri? Eram 12 homens. Será que esse homem julgaria a mesma coisa que a mulher? Mas julgaram. Dos 5 júris que ela participou, ela foi absolvida em 3, um deu empate e um deu uma condenação a 25 anos. Primeiro absolvida, segunda condenação, o terceiro ela foi absolvida, a quarto deu empate e o quinto ela foi condenada. O que os jurados reconheceram, o quinto ela foi absolvida, e o que os jurados reconheceram, na maior parte dos júris, ela estava dentro de uma privação momentânea dos sentidos, que o promotor contestava, porque falava, ninguém fica 5 anos privado dos sentidos. Mas a defesa foi muito hábil ali a demonstrar que sim,
Ela tinha acabado de casar, ela precisava fazer aquilo. E com um detalhe interessante, no primeiro júri ela estava grávida, e no segundo ela já começou a levar o filho dela no peito para o júri. No terceiro a criança foi impedida, no quarto foi impedida, no quinto ela foi aceita no júri de novo. Um caso bem interessante. Agora, igualdade entre os jurados, acho que nós não teremos nunca. E se a gente pensar em igualdade, quando que nós teremos efetivamente uma paridade? Quando que estará tudo representado no júri? No meu modo de pensar, o júri, na concepção que ele é hoje, ele é completamente equivocado quando eu falo em 7 votos. Completamente equivocado. Um voto muda tudo. Quando, no mínimo, eu deveria ter um júri, e naquela época era melhor, se bem que naquela época o empate não beneficiava o réu, mas, no mínimo, o empate deveria beneficiar. Entendo eu que correta está a Corte Americana, quando vem e decide que, para um júri, quando eu cuido do direito mais fundamental, que é o direito à vida, não há espaço para dúvidas. E passou-se a exigir a unanimidade de votos entre os jurados. O que tem que ser discutido no nosso país, porque aqui há uma incomunicabilidade dos jurados. Lá não. Lá eles debatem, eles discutem. Aqui, a gente é incomunicável, então é difícil. Não sei se eu respondi a tua pergunta, contando um monte de casos, mas basicamente isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Se deixar, eu fico falando. Boa noite, professor. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do 5º ano. E eu queria saber se o senhor, enquanto advogado criminalista, tanto no caso da Elise quanto nos outros, se o senhor se preocupa com a verdade e se o senhor acredita nos seus clientes. Vamos lá. Com relação à verdade, ela está sempre do meu lado. Eu tenho uma grande sorte na vida em que eu sempre contei nos meus processos toda a verdade. A verdade é uma questão muito utópica, se você for pensar bem. Existem diversos pontos ou ângulos sobre aquela mesma versão. Uma pessoa assistindo uma cena vai entender que aquela foi a verdade para ela, ao mesmo tempo que, se você estiver assistindo de um outro ângulo, pode ser que você entenda que não, que a verdade é outra, a depender da sua angulação, do seu ponto de vista, das suas experiências. Quando a gente fala em verdade real, é uma ilusão. Nós temos uma verdade possível de ser obtida no processo. E o que a gente busca no processo é restabelecer, é reencontrar, né? O mundo ideal é que eu faça as pessoas voltarem ao status quo, que elas possam voltar e retornar e se encontrar naquela circunstância, naquela situação. Esse é o mundo ideal. E se eu acredito nos meus clientes, inicialmente, não. Primeira vez que ele senta na minha mesa no escritório, ele vai contar uma mentira. Não porque ele queira contar uma mentira. Quando ele começa assim, falando para mim, vou te contar toda a verdade, como é que você chama? Tanto eu quanto o Gabriel, a primeira coisa que a gente vai fazer é botar 3 passos para trás e falar, opa, ninguém começa falando, eu vou te contar a verdade porque você é meu advogado. Isso já está errado. Você conta isso numa mesa de bar? Só para você, não tem isso. Então você já desconfia. Só que a pessoa não faz por mal. Ela quer que você compre aquela versão dela. E que você acredite naquela versão. E muitas vezes você vai demonstrando para a pessoa, e a gente tem que aprender a ser técnico no processo. Você vai olhar as provas. E aí você vai confrontando, olha, mas tem essa prova, tem essa outra, tem mais isso aqui, e a coisa vai aparecendo. Naturalmente, a coisa vai aparecendo e vai surgindo, e você vai encontrando aquilo. Agora, você estabelece algumas premissas com os seus clientes. Me lembro que o filho do Durso, o Luiz Augusto, num dos podcasts da Vênus, lá das meninas, ele falou, todo mundo acreditou no Luciano porque ele falou que ela tinha que contar a verdade para ele. Não, não era isso. Você tem que assistir os outros episódios. Ela me falou, eu estou falando a verdade e pede a prova que você quiser. Eu mandei desenterrar um corpo. Eu fiz a prova. Vocês entendem como isso é? Ela poderia ter mentido para mim. E a hora que eu desenterrasse o corpo e a perícia, a exumação fosse ruim, ela estava lascada, ia pegar mais de 30 anos. Porque o que ia aparecer para os jurados é que, não satisfeita em matar e obrigar a família a enterrar o cadáver, o corpo, ela fez isso 2 vezes. Eu estava ferrado, por isso que eu não tinha outra opção. Eu tinha que a prova fosse boa, mas eu precisava daquela prova. Entendeu? Então é basicamente isso. Se eu acredito nos meus clientes logo de cara, nunca. Nunca. Basicamente nunca. Eu acredito nas provas que estão no processo. É aí que eu me norteio o meu trabalho. Técnica e frieza mesmo. Mais alguém, pessoal?
Fala, meu cara. Bom, primeiramente, boa noite, parabéns pela palestra. Valeu. Meu nome é Matheus Marelli, sou estudante do primeiro ano aqui da UEMP. A minha pergunta, ela é a seguinte: levando em conta toda a exposição midiática que você teve, sua família teve, não só no processo da Elise Matsunaga, mas por toda a sua carreira jurídica, eu gostaria de saber se, em algum momento, você chegou a sofrer algum tipo de ameaça, algum tipo de acusação indevida, infame, você ou a sua família de modo geral. Algo que possa ser, vamos dizer assim, contrário a alguma inverdade de modo geral. Bom, é uma pergunta bem complexa. Eu ser xingado é normal para mim. Nas redes sociais. E, pura e simplesmente, quando vão lá e me xingam, eu excluo. Minha rede social, para mim, meia dúzia de amigos. Aliás, quem quiser postar foto comigo, é só postar. Os estudantes todos fiquem à vontade. Mas, tipo, quer ser hater, vai ser na... Não posso falar o que eu queria falar, mas... Não é... Veja, não ganho dinheiro com rede social, então, para mim, eu só excluo. Arranco a pessoa e ponto, não devo satisfação. Pessoalmente, jamais. Pelo contrário. Me lembro que, quando a imagem dela começou... Teve o fato... Aí eu estava perdendo por 7-3, a gente divulgou algumas coisas, melhorou. Aí a minha cliente só estava apanhando, foi parar no Fantástico, eu não sei como, um vídeo da vítima com a amante na rua. E aí deu uma mudada, né, na repercussão. E eu me lembro que eu fui num jantar, uns 2-3 dias depois, e veio uma senhora toda elegante para mim. E veja, o fato você não esconde. Era um homicídio e ela tinha esquartejado o meu cliente tinha esquartejado o marido dela e tinha espalhado as malas por uma estrada lá de São Paulo, em Cotia. Então, o fato era complicado, mas veio a senhora para mim e falou, olha, nós, as senhoras do clube, está gravando, não vou falar, mas um clube super chique em São Paulo, estamos do lado dela, viu? Diga para ela que se fosse o meu marido, eu teria feito muito pior. Falei, oi? Eu falei, ó, aquela é minha esposa, se a senhora não conversar com ela, eu fico mais feliz. Né? Melhor, né? Não, mas as coisas foram... Esse tipo de hater é só distância. Pessoalmente, ninguém chega para você e... É sempre com muito mais polidez, muito mais elegância. Nós perdemos isso no mundo virtual. Talvez num metaverso isso volte a ter, porque você volta a ter o mínimo de contato com as pessoas. Quando se digita, deixa de digitar o que for. Deixa de digitar. Quem vai procurar minhas redes sociais, 99% dos casos é para me falar alguma coisa boa. Mas se for ruim também, tchau. Boa sorte, segue a sua vida, eu sigo a minha. Porque é normal o criminalista ele ser entendido como vilão. É normal confundirem o criminalista ou advogado com a pessoa do cliente. As pessoas tendem a não compreender o nosso papel. E isso foi assim desde sempre, não é de agora. Que nós possamos ter a mesma coragem de Malesherbes, quando ele foi defender o rei, em plena convenção, na Revolução Francesa. E ele vira e fala na convenção, trago à convenção a verdade e a minha cabeça. Vocês podem dispor da segunda, mas apenas depois de ouvir a primeira. E eles dispuseram, eles guilhotinaram o advogado. Mas ele falou. Ele foi lá e botou lá, ele defendeu o cara e foi morto por isso. Por bem defender demais o seu cliente. Veja, as pessoas não compreendem muito o papel do advogado, mas isso muda. Quando elas precisam. Ou para elas, ou para um familiar, ou para um parente, ou para um amigo, ou às vezes para uma amiga não tão próxima assim, mas eu gosto tanto dela, e coitada, ela é inocente, porque naquele caso, você precisa ser o herói para aquela família. Naquele caso, é você que vai ajudar a mostrar a justiça, porque no caso dela, ela está sendo injustiçada. Aí a gente muda, né? Aí aquela visão que tinha de hater, você costuma ter uma visão melhorzinha nessas horas. Entenderam, pessoal? Mais uma? A última? Saideira? Saideira. Boa Vamos noite. Muito interessante a palestra, eu gostei muito das explicações sobre a montagem da história e tudo mais. Sobre essa questão dos personagens, acho que não estava... Tá dando para escutar? Tá.
Perfeito. Sobre essa questão dos personagens, é importante que o seu cliente também entre na personagem que ele tem que participar, né? No julgamento. Ele tem que fazer o papel dele, tanto que a Elisa fez um trabalho muito bom, eu diria, no caso, por exemplo, teve um julgamento que ela teve que pintar de volta o cabelo dela e tudo mais, para ela fazer ali um personagem melhor, para entrar na história que vocês estavam contando. O senhor acha que é um processo muito complicado, assim, conversar com o cliente, preparar ele para esse tipo de situação? Bom, vamos lá. No caso do júri dela, realmente, algumas coisas eu conversei com ela no sentido de que, olha, ela vivia uma realidade de 4 anos muito diferente da realidade que ela estava 4 anos antes. Ela realmente teve uma vida de princesa, isso é um fato, teve. Desde que você considere que ter vida de princesa é ter dinheiro. Se você considerar outros relacionamentos sociais, você fala, opa, talvez não seja uma princesa, talvez eu esteja pensando numa situação de violência. Porque dinheiro não compra tudo. Mas eu precisava, e quando ela estava na prisão durante 4 anos, o relacionamento social que a pessoa faz é muito diferente do relacionamento que ela tinha antes. A pessoa continua vivendo. E uma coisa que eu sempre falo é, o ser humano se adapta com uma incrível facilidade. Tem uma incrível facilidade de se adaptar. E aí, aquele gosto que tinha, por exemplo, por vinho, passa a ser um gosto por uma água suja, de penitenciária, porque naquele dia tem um tangue misturado. E aquilo vira o luxo da pessoa momentaneamente. Naquele momento, é o que é possível ter. Então, algumas situações, eu precisava mostrar para os jurados, mostrar que era uma mãe de família que estava sendo julgada. E isso, obrigar o juiz a aceitar que ela não ia ficar com roupa de presidiária ali, porque decorre do direito da pessoa de ser julgada paritariamente. Tirar as algemas, botar uma roupa adequada na pessoa. Algumas coisas eu não precisava me preocupar. Por exemplo, para a maioria dos jurados eu falo, não vai ficar, a maioria dos réus eu falo, não vai ficar encarando o jurado. Eu sei que você quer saber o que ele está pensando, mas se você olhar mais de 3 segundos nos olhos dele, ele vai achar que você está ameaçando ele. Então não olhe. Faz parte, gente, é nosso trabalho. Nós somos técnicos. Vocês têm que estudar a linguagem corporal, faz parte. Se você for falar, e antes de falar, você dá um leve sorriso, isso é melhor, as pessoas te recebem melhor. Eu vim aqui falar com vocês, estou carrancudo, estou com a cara fechada, vocês vão cruzar os braços e vocês não vão querer me ouvir. A receptividade não vai ser a mesma. A questão do cabelo, por exemplo, fui um dia lá, ela estava com o cabelo vermelho. Eu falei, querida, está muito feio. Vou falar o quê? Que estava bom? Não falo nem para minha mulher que ficou bom. A maioria das vezes eu nem percebo que ela cortou o cabelo, e aí eu tenho que ficar ouvindo durante uma semana ela de bico, porque eu não percebi que mudou o cabelo. Mas quando fica ruim, você tem que falar, tá ruim. Aí eu falei, seu cabelo era bonito, volta pro cabelo que você estava. Né? Melhor, né? Você ficar com esse cabelo vermelho tá estranho. Então isso faz parte. Muitas das coisas fazem parte do nosso trabalho natural ali. Né? Mas com ela eu tinha muita tranquilidade, porque eu sabia exatamente o que ela ia falar. Porque ela repetiu essa história várias vezes, não só para mim, diversas vezes, como para a polícia, para a perícia, para o juiz de primeira instância. Então, é exatamente o mesmo detalhe, ela repete todas as vezes. Então, para mim, estava tranquilo. Tanto que eu mandei fazer um vídeo 3D, porque eu